Teologia em Foco. Responda-me, pastor. E a nossa temática fala a respeito das pessoas mal resolvidas, respondendo aí aos nossos internautas, embora tenha me questionado mais nas razões humanas, nas emoções humanas, mas para tratar todo e qualquer distúrbio, todo e qualquer vício, toda e qualquer dependência humana, nós temos que, em primeiro lugar, tratar da área espiritual, porque é o único setor, é o único âmbito que pode reger o ser humano, orientando a Deus, ou para os que negligenciam essa palavra, ver coisas que são consequências eternas. Então vamos falar a respeito das pessoas mal resolvidas, mais voltada à questão espiritual, entendendo a área espiritual, a área emocional, a área psíquica, a área somática do nosso corpo, das nossas doenças, fica mais fácil de compreender. Então, existe assim pessoas em todas as áreas, em todos os setores, onde tiver o ser humano, vai ter essas questões a ser resolvidas. Mas na área espiritual, isso tem sido muito forte, tem sido marcante. E como ou quando isso acontece? Exatamente quando as pessoas têm dúvidas a respeito da salvação. Quem tem dúvida na salvação certamente não tem uma comunhão com Deus, não tem uma vida espiritual ativa, de intimidade, de conversa, de comprometimento com Deus, ser cúmplice de Deus. O que é ser cúmplice de Deus? É estar envolvido em todos os aspectos que a palavra de Deus possa oferecer, ou a mente humana possa imaginar. Mas os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que têm Jesus em primeiro lugar, jamais serão mal resolvidos. Por quê? Porque estão naquela comunhão, estão naquela intimidade. E quando falo dessa comunhão com Deus, não quero referenciar religião. Eu sempre serei contundente, sempre serei taxativo a respeito da religião, da ligação. Não adianta ser um religioso, ser um praticante de determinada crença e não ser resolvido diante de Deus, seguindo muitas vezes as histórias, as crenças, os credos que os seres humanos criam para alienar, para prender, aprisionar a alma dos demais. Devemos ter resolução, ter decisão diante das coisas de Deus, que consequentemente a vida material é resolvida. É tanto que a Bíblia é explícita quando diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E voltando também ao segundo versículo, falando a respeito daqueles que são mal resolvidos diante de Deus e dos homens, o Salmo 40, versículo 4, externa bem, explica bem, escancara bem quando isso começa a acontecer. Vamos ler, diz a Bíblia: como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para servir às imagens de esculturas e outros deuses. Então observe que não tem nada de difícil compreensão. Aqui temos uma situação, não precisa ser um bom intérprete de português, de hebraico, de koiné, linguagem bíblica. Basta ver como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. E Deus é lógico. É uma pessoa feliz. E não vai atrás dos orgulhosos. Orgulhosos são essas pessoas aí, as grandes lideranças do mundo, que a Bíblia chama o quê? De potestade.
As pessoas que regem o mundo são os orgulhosos aqui na Bíblia. E diz mais, é bem explícito, e se afastam para servir as imagens de esculturas e os falsos deuses. Então, amados ouvintes, se eu parasse agora, se eu não quisesse falar, se eu desejasse negligenciar esse momento, a palavra já estaria anunciada, já estaria pregada, porque esse versículo deixa todo o conteúdo pragmático, todo o conteúdo bíblico. Mas como se faz necessário maiores explanações, explicações, nós iremos mostrar, ou irei mostrar, muitos aspectos, características, individualidades, manias, vícios que essas pessoas mal resolvidas têm. E uma das características que define essas pessoas é que quando nós perguntamos algo, das perguntas mais simples, mais básicas, elas dizem, não sei, não. Pergunta o que for dizer, eu não sei, não. Mas aprofundando mais esse ato cirúrgico espiritual, né? Uma cirurgia espiritual. Estamos cortando a carne para que seja sarado, seja sanado a doença. O que eu quero dizer é que se a gente aprofundar mais um pouquinho o nosso estilete, a nossa lâmina de corte, eu quero dizer, quero externar que quando nós questionamos a essas pessoas mal resolvidas espiritualmente, que não têm intimidade com o Evangelho, que não têm intimidade com Cristo, nem tampouco com Deus, não sabe nem quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo para eles é um sinal de uma pombinha, embora a Bíblia mostre que é um símbolo de uma pomba, né? Um símbolo da pureza, de um pombinho, se assim queira dizer. Então tem esses símbolos muitas vezes fixado no pescoço, em uma corrente, muitas vezes um quadro em casa, que externo que é o Espírito Santo, mas nunca tiveram intimidade, nunca oraram, nunca sentiram a presença do Espírito Santo. A prova é que quando perguntamos se é salva, elas dizem, não sei, Deus sabe. Isso aí impõe a culpa, impõe as consequências aos outros. É humano. Porque a partir do momento que eu diz Deus é que sabe, eu jogo a responsabilidade sobre Deus. Aí vem aquela questão, mas Deus é amor, Deus é bom, Deus não vai me condenar. Mas esquece também que Deus é como um fogo consumidor. E ninguém mais sabe da salvação, a não ser a pessoa que está sendo questionada. Porque eu posso chegar a uma pessoa que tem um curso superior, que seja doutor em todas as áreas da medicina, da engenharia, do direito, das diversas ciências, pessoa evangélica, e eu disser, doutor, você é salvo, ele sendo cristão, eu dizer, eu sou salvo. Mas eu posso chegar também à pessoa mais humilde, que não sabe ler, que não sabe escrever, que muitas vezes vive num lugar reservado, vive distante dessa tecnologia, dessa área de comunicação, e essa pessoa sendo cristã, e se eu perguntar, você é salvo? A pessoa está resolvida diante de Deus, diz, eu sou salvo em Jesus Cristo. Então, essas pessoas que se esquivam das perguntas básicas, das perguntas simples da Bíblia como a salvação, é porque não se resolveram, é porque seguem uma religião cega, muda e surda, que não ensina, que não diz, que não vê nada. E essa questão de não ver nada é tão séria que muitas vezes nós questionamos algumas pessoas, muitas vezes até autoridades, eles estão no meio ali das corrupções, que a gente pergunta, eu não estava sabendo disso não, eu não estava sabendo disso não. Agora eu quero ver em questão espiritual, se você vai chegar no céu e vai dizer que não estava sabendo que Jesus morreu, não estava sabendo que Jesus ressuscitou, que ao terceiro dia, não estava sabendo que Jesus é que salva. Eu vou dar uma prova que todo mundo sabe. Toda Semana Santa,
toda Semana Santa, as pessoas celebram, as cristãs não evangélicas, celebram a morte de Jesus Cristo na sexta-feira, depois vem o sábado de aleluia, Jesus ressuscitou, domingo de ressurreição, aquela festa toda. Então não tem coitado nem perdoe. Vou estar nessa situação porque quer, estar mal resolvido porque quer. Porque está confiando muitas vezes nas suas limitações humanas, nas religiões humanas, nos credos religiosos humanos. Porque os que confiam em Deus automaticamente sabem sair de toda e qualquer situação, ainda que seja vida, que seja morte, sabe que vai partir para Cristo, vem a tristeza, mas sente também a glorificação, sente também o consolo do Espírito Santo, porque a convicção da salvação está acima de todo e qualquer propósito e imaginação humana. É tanto que o salmista, no Salmo 20, versículo 7, diz o seguinte: palavra do Espírito Santo, Salmo 20 e o versículo 7 traz a seguinte citação: uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no nosso Senhor. Já naquela época, né, as carruagens chamavam carro mesmo. E o salmista vai para a guerra confiando no carro, na carruagem, no cavalo, mas nós vamos confiar em Deus. Então, devemos fazer uma reflexão, devemos parar, devemos sair dessa situação difícil de ser mal resolvida. Porque os que estão assim não vão entrar no céu, diz a palavra de Deus. Não vão. Pessoas que não se decidem, a Bíblia diz, ficarão fora, os tímidos. O que são os tímidos? É aquela pessoa que não quer professar, que não quer dizer, não quer reconhecer. Porque não se resolveu espiritualmente. E o que faz pior é que esse tipo de gente nem entra no céu, nem quer que os outros entrem. Pessoas mal resolvidas espiritualmente, nem entra no céu, nem quer que os outros entrem. Ficam colocando um obstáculo. Vou dar um exemplo. Normalmente a gente vê na vida secular, ainda há poucos dias, eu cruzei com uma pessoa e estava conversando, passou ali uma psicóloga, e a pessoa que estava do lado não havia estudado. Essa pessoa fazia isso, isso, assim. No passado, era riam dela que era uma beleza. Isso é, mas hoje ela é uma doutora. O que eu quero dizer é que as pessoas não se resolvem, as pessoas não estudam. E quer colocar checkmate a outra, porque a outra era mais pobre, porque a outra morava no sítio, porque a outra vinha a pé, naquela época andava-se a pé, não tinha esses ônibus dos estudantes, porque aquela outra muitas vezes não tinha o que comer, e se formou. E aquela outra que tinha tudo a seu favor não formou, mas fica com inveja, aí nem é, nem quer que os outros sejam. Tem muita gente assim. Não estuda, não se separa, não se reserva. Quando o outro tem as suas conquistas, que seja na área da medicina, na área da teologia, no campo pastoral, na engenharia, no direito, ele não quer aceitar que o outro é um advogado, o outro é um doutor, o outro é isso, aquilo. Aí Jesus vê desse tipo de gente mal resolvida, gente preguiçosa materialmente e espiritualmente, que nem estuda, nem cresce, espiritualmente também não busca a Deus, fica atrofiado, fica como um pedra de tropeço, não quer que ninguém cresça ministerialmente, não quer que ninguém cresça espiritualmente. Aí Jesus, de Mateus, no Evangelho de Mateus 23, do versículo 3, diz o seguinte: respondendo essa classe, no passado, escribas, fariseus, estoicos, saduceus, zelotes, essa turma boa. Disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vós fechais aos homens o reino de Deus.
Vós mesmo não entra e não deixa que os outros entrem também. Observe a palavra de Jesus. Já naquele tempo, há 2000 e tantos anos atrás, já existia isso. Escribas, fariseus, homens doutores, homens letrados. Quer fechar os homens de entrar no reino de Deus? Nem entra, nem quer que os outros entrem. Então deixa disso, acaba com esse teu vício, acaba com esse teu pandemônio. Acaba com essa tua determinação maligna. Se resolve diante de Deus para que tu tenha as conquistas também do lado humano. Porque estamos vivendo a era da inteligência, a era da tecnologia, a era do grande avanço psicológico de Freud, de Foucault, de fulano, de cicrano. Aí quando fala inteligência, me veio, fiz uma anotação aqui ligeira, agora eu vou ler mesmo. Existem 9 tipos de inteligência. Lógico, que é a inteligência da matemática, linguística, naturalista, interpessoal, intrapessoal, a inteligência espacial, a corporal, que é a sinestésica, né? E a musical. Catalogado pela psicologia. Aí agora surgiu uma história de inteligência emocional. O que seria uma inteligência emocional? É aquela capacidade da gente ter felicidade, superar a raiva, superar o desejo de vingança, a angústia, a depressão e todos esses males e benesses que a psicologia humana, a psique tem na alma. Mas agora inventaram uma fuleiragem aí de inteligência emocional para escravizar as outras. Chega, pisa, humilha, e quando o camarada explode, eles têm inteligência emocional. Se a gente olhar esse tipo de gente, são mal resolvidas. Prega a religião, vive a religião, mas aproveita para querer tirar proveito. Fura, macera, vitupera, subjuga, humilha e quer que o outro fique calado. O que é isso? O próprio Jesus disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O próprio Jesus foi obrigado a bater na banca e expulsar os vendilhões, os negociantes da casa de Deus. Agora eu quero saber porque ninguém apregoa, porque ninguém anuncia a inteligência espiritual. Eu desafio, nos últimos 6 meses, que é nem distante, que também não vai ter não. Qual a igreja evangélica ou não evangélica que chegou no púlpito e falou desse termo inteligência espiritual? É aquela inteligência que questiona a vida e a morte, aquela inteligência que questiona Deus para buscar, aquela inteligência que resolve. Ora, se a comunidade evangélica desconhece esse termo, e as que não são evangélicas? Sabe por que muitas igrejas não evangélicas, ou todas as igrejas evangélicas, não falam inteligência espiritual? Porque se ensinar não vai ficar ninguém lá. As pessoas vão fazer uma auto-reflexão, uma introspecção de onde veio e para onde vai. E vão ver que estão vivendo uma vida errada. Olha só, são 9 inteligências na psicologia. Depois botaram mais uma chamada inteligência emocional. São muitas, né? São as principais. Mas a inteligência espiritual é que realmente resolve a situação de cada homem. Paulo, escrevendo aos Colossenses, falou implicitamente, não explícita, não de maneira aberta, mas de maneira mais inteligente, mais erudita, disse o seguinte, Colossenses 1:10: para que possais andar dignamente diante do Senhor,
agradando-lhe em tudo, fortificando com toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, ou se resolvendo no conhecimento de Deus, ou se definindo no conhecimento de Deus. Então, não é conhecimento de homem, não é teologia humana, não é ensinamento, não é catecismo humano. É conhecimento, determinação, posicionamento de Deus. É isso que Deus quer, que as pessoas se posicionem para começar a resolver, porque se a alma não estiver bem, o espírito que está na própria alma não estiver bem, o corpo nunca estará bem. Mas o seu corpo pode estar bem alimentado, o seu corpo pode estar descansado. Mas se a alma não tiver nada feito, então tudo tem que vir de cima para baixo. Eu nunca vi chuva de baixo para cima. Está chovendo, está subindo ar, a água da terra e molhando as nuvens. Não faz sentido. Então, o homem não tem condição, não tem característica, não tem capacidade de abençoar Deus. Deus é que abençoa os homens. Então temos que buscar esse conhecimento, temos que nos resolver de cima para baixo. Não adianta tentar buscar resposta aqui. Tivemos tantos filósofos, Platão, Aristóteles e outros, Sócrates. Fosse falar de filosofia, e tantos, não é? Todos querendo resolver as pendências, as questões existenciais, as coisas da alma. Mas nenhum deles tiver a Bíblia como base de sustentação. Mas se eu chegar ao mais humilde crente, que ele lê a Bíblia, ele vai ter uma resposta. Vai dizer quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, filosofia humana, teologia humana, não teologia bíblica. O mundo está saturado. Psicologia humana, o mundo está saturado. Inteligência humana, o mundo está saturado. O mundo não quer mais. O que o mundo precisa é determinação diante de Deus. É posição diante de Deus. Quer que eu mostre quanto nós somos fracos? Por incrível que pareça, as pessoas com menos cultura, com menos estudo, as pessoas mais simples, têm um mau hábito de ver alguém no carro e chamar de doutor. Às vezes o camarada é um bandido, é ladrão de carro, é ladrão de cavalo, vive assaltando o banco, aí chega num carro caro. Eu vejo isso lá onde eu trabalho. Eu trabalho em comunidades muito pobres. Eu trabalho em comunidade que as pessoas come uma vez por dia, não todas. E tem pessoas que nem comem. Fica aventurando, passa um dia e não come. A pobreza, a miséria é tal aonde eu vivo, trabalhando no Evangelho. E chega um bandido do carro, ele diz, doutor, dá logo o título. Porque nós temos essa inclinação. Em contrapartida, as pessoas que estão no alto poder, os que estudaram, os que são alguma coisa, quando alguém sai aqui da classe pobre que vai chegando nela, ele não considera, ele não respeita. Essa é a resolução humana, mas com Deus a coisa é diferente. Quando Deus manda chuva, manda para o rico, para o pobre, o preto, o branco, o amarelo. Manda para o heterossexual, manda para o homossexual, manda para o bi, manda para o LGBT. Ele não faz acepção de pessoas. Nós é que criamos essa sigla, nós é que desprezamos, nós é que fazemos discriminação. Mas quando chegar lá em Deus, não vai ter esses nomes não. Vai ser salvos em Cristo os que se arrependeram, independente da consequência do tamanho do pecado. Deus não está interessado no seu pecado. Deus não está interessado na sua imundície. Deus não está interessado na sua religião. Deus está interessado no seu arrependimento. Então não se julgue melhor, nem se julgue à frente, nem se julgue na melhor igreja, na mais bonita igreja, de forma alguma. Tem uns tolos aí evangélicos
Vou usar um pejorativo, um babacas. Basbaque, né? Como diz o original. Tem umas igrejas bonitas aí, diz, a minha igreja é a melhor. É não. A minha igreja é mais espiritual. É não. Apocalipse tinha 7 igrejas. Filadélfia, Éfeso, Tiatira, Pérgamo. É Esmirna. Mas só Filadélfia. Laodiceia. Mas só Filadélfia foi que subiu. O que era Filadélfia? A igreja fiel. E de cada uma dessas 6 igrejas existia salvos e condenados. Então Deus tirou os salvos de cada igreja. Então a igreja que vai subir, a igreja que é certa, é a igreja que está resolvida diante de Deus. É a igreja especial, zelosa e de boas obras. Aqueles que não se curvam à idolatria. Aqueles que não se curvam ao pecado. Não importa se você é presbiteriano, se você é congregacional, se você é batista, se você é assembleiano, se você é católico, se você é congregação cristã. O que importa é que você aceite Jesus, é que você resolva-se diante de Deus. Não adianta. Aquele juízo temerário pós-morte. Tem gente quando morte, aquela ladainha. Fulano vai pro céu. Fulano, cadê o camarada? Ou a camarada sujeita era ruim, imoral, depravado. Bota no céu. Por que bota no céu? Porque se aquele ruim, aquela ruim for pro céu, eu também vou. Aí tu vê o pecado ali, não vê o nosso, né? Não quer mostrar o nosso. Sabemos, fulano fez isso. Aí então bota no céu. Não é por aí, é pela decisão, é pela aceitação, é pela mudança de vida. Então quem se resolve diante de Deus tem novidade de vida. Não depende de obras humanas, não depende de religião humana, depende de Jesus. Para terminar, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras humanas, para que ninguém se glorie. Então se resolva. Não é porque você dá esmola, não é porque você dá uma cabidela. Cabidela é roupa velha. Usa roupa, apertou, engordou, perdeu peso, não dá mais, dá para o pobre. Não é porque você vai dar um sapato roto, chulento, não. Sapato cheio de chulé. Vou dar meu sapato aos pobres no Natal. Que é isso? Isso aí não vai te salvar, não. Vai até abençoar outra vida. Uma bênção, o sapatão vai acompanhado de chulo. Mas vai abençoar outro, estava descalço. Tem limão para isso. Não é porque você faz essas caridadezinhas que vai ser salvo, não. É por Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então resolva diante de Deus a sua pendência, resolva a sua situação diante do Senhor Jesus Cristo. Amém.